Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula 38. Objeto de conhecimento, lógicas comerciais na Antiguidade Romana e no mundo medieval. Detalhamento, as principais rotas comerciais no século XIV. Separe aí o seu caderno, as suas canetas coloridas e vamos à aula. Maravilha! A nossa aula irá tratar de uma temática muito importante, que é a temática, sobre as rotas comerciais do século XIV. Tá? Até então, estávamos falando do processo de evolução dos modos de organização social da civilização humana. E, nesse momento, na nossa aula, iremos falar justamente da conexão em que o mundo irá fazer através justamente do comércio. Vale lembrar que vive-se nos dias atuais um mundo pautado principalmente na economia. E o século XIV vai ser um século extremamente importante justamente por causa das conexões em que as rotas comerciais irão entrelaçar entre continentes e povos, tá bom? Vamos ao texto da aula. A Europa durante o século XIV. Olha, vale ressaltar que muitos acontecimentos importantes aconteceram na Europa, no continente europeu. Um deles foi a peste negra. A peste negra foi uma doença que afetou muitas pessoas na Europa, causando a morte de muitas, cerca de 1/3. Os números e as fontes históricas falam de cerca de 1/3 das pessoas que perderam as suas vidas por causa da peste negra. E esse fato fez com que diminuísse a população, obviamente, de um modo muito drástico. Tá? E o que trouxesse muitos problemas para a economia e a vida das pessoas. Então, vale ressaltar que, durante o século XIV, você tem uma doença específica, que é a doença da peste negra, que vai interferir no continente europeu. Tá? Além da peste negra, você tem guerras muito específicas, como a Guerra dos 100 Anos. Como a gente pode verificar no texto, olha só, houve muitas guerras e brigas entre os países europeus. Um exemplo desse período foi a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, um período de extenso conflito entre essas duas nações. Tá? Além dos conflitos entre a Inglaterra e a França, com a Guerra dos 100 Anos, você tem também diversos territórios sendo, vamos dizer assim, diversas fronteiras que foram alteradas justamente por causa desses conflitos. Vale ressaltar que no século XIV você ainda não tinha um mapa do mundo como nós temos nos dias atuais, tá bom? Então, você tem ainda territórios que estavam em expansão, fronteiras que estavam se expandindo. Então, os conflitos dentro do continente europeu, eles eram intensos, tá? Então, muitas guerras estavam acontecendo dentro do século XIV. E isso é um dos componentes que nos ajudam a compreender justamente esse contexto do século XIV, tá bom? Além da peste negra, das guerras, você tem a cultura e a arte como um ponto, vamos dizer assim, que era diferente desse ambiente conflituoso, tá? Porque mesmo diante dos problemas que
que o continente europeu vivia, o campo da cultura e da arte, né, eles estavam em avanço. Então, construções, né, igrejas góticas foram construídas dentro desse período, além, né, de esculturas e pinturas, tá bom? E dentro desse contexto de conflito, né, de doença, especificamente a peste negra, você vai ter, né, mesmo diante deste contexto, você vai ter um afloramento do comércio. Então, você vai ter cidades que comerciavam. Tá? As cidades, especificamente como Veneza, Florença, na Itália, né, como a gente pode perceber no texto, se tornaram muito importantes. Tá? Elas eram lugares onde, justamente, as pessoas faziam essas trocas comerciais. Tá? Mas vale ressaltar que não somente trocas comerciais elas aconteciam, mas também, né, uma troca cultural, tá? Pois, né, você vai ter justamente esses centros comerciais onde, né, se encontravam pessoas do mundo inteiro. E, obviamente, você vai ter essa conexão cultural entre as pessoas. Então, estamos falando, né, de uma mudança muito importante no mundo e na trajetória da civilização humana. Você vai ter uma mudança do mundo, né, feudal para o mundo moderno. Inclusive, no componente de geografia, né, tem uma palavrinha, um termo muito importante, que é um termo chamado globalização. Então, é no século XIV que esse processo de globalização ele começa a engatinhar. É claro que hoje, nos dias atuais, nós temos um mundo, né, globalizado e extremamente conectado, mas no século XIV, né, com as rotas comerciais sendo implementadas, você vai ter esse processo de globalização cada vez mais acentuado. E isso quer dizer que é a partir do século XIV que teremos um mundo cada vez mais conectado. É claro que não com os instrumentos e com a tecnologia que temos nos dias atuais. Porém, né, com aquilo que se tinha de mais moderno à época, você vai começar justamente, né, esse processo de conexão. Olha só, e dentro desse processo é justamente que o feudalismo ele muda, né? O jeito de se governar, né, do feudalismo ele começa a mudar. Os reis e rainhas estavam ganhando mais poder e as pessoas estavam deixando de depender tanto dos senhores feudais. Isso trouxe algumas mudanças na sociedade. Resumindo, no século XIV foi um tempo de muitas mudanças e desafios na Europa, mas também de avanços importantes na cultura, no comércio e na forma como as pessoas eram governadas e as rotas comerciais. Então, percebemos o quê? Justamente que dentro do período feudal, né, você tem uma dependência, né, do senhor por causa da relação, né, de suzerania e vassalagem. Então você tinha, né, por causa dessa fragmentação do poder, o rei perdendo, né, o seu, vamos dizer assim, as suas áreas de influência, né, e a sua influência. Porém, é a partir do século XIV que esse poder, né, do rei ele vai sendo retomado, muito por causa, né, do comércio, né, das conexões que vão sendo feitas e da menor dependência do senhor. E é assim, né, justamente, que é o contexto do século XIV. Vale ressaltar que, quando estudamos história, né, quando estudamos o componente de história, temos um termo que é fundamental: contexto. Se você compreende o contexto, você consegue fazer as conexões com a característica daquele contexto. Então, o nosso contexto é de mudança do mundo feudal, né, para um mundo moderno. Então, o século XIV, ele traz consigo essas características.
E, né, vamos agora falar um pouco mais das rotas comerciais, tá? Olha só, as rotas comerciais do século XIV foram impulsionadas por uma série de fatores que contribuíram para o aumento do comércio e da interação entre diferentes regiões. Alguns desses fatores incluem demandas por bens exóticos, né? Houve uma crescente demanda por bens exóticos, como seda, especiarias, porcelana, né? E que vinham de regiões distantes, como o Oriente Médio, Ásia e África. Isso incentivou os comerciantes a buscar novas rotas comerciais para atender essa demanda. Então, é um ponto muito importante. Você tem um mundo que era um mundo completamente diferente do nosso, dos dias atuais. É um mundo que, quando tem contato justamente, né, com essas especiarias e que alteram principalmente, né, o gosto, né, dos alimentos, você vai ter uma alta demanda por conta disso, né? Imagina que você tem um mundo que não tinha geladeira, né, que não tinha como conservar melhor os alimentos. Então, se você tem especiarias que alteram o sabor, né, dos alimentos, logo a demanda por essas especiarias ela vai se tornar cada vez mais alta. Afinal de contas, a gastronomia e o paladar, né, é um elemento extremamente importante da civilização humana, tá? Além dos bens, né, da procura por esses bens exóticos, você vai ter o quê? O desenvolvimento de tecnologia de navegação, como podemos, né, perceber no texto. Olha só, os avanços nas técnicas de navegação, como a invenção da bússola magnética, o aperfeiçoamento das embarcações, permitiram que os marinheiros explorassem novas rotas marítimas e alcançassem destinos, né, mais distantes e com maior segurança e eficiência. Então você começa a perceber que, diante do século XIV, você não tem somente um fator. Você tem diversos fatores que juntos vão alterar, né, um contexto histórico. Isso é muito importante, pois, diante do estudo da história, não é somente um fator que altera, tá? Você sempre tem um conjunto de fatores que altera, né, uma percepção ou um contexto histórico, tá? Então, fique antenado justamente a esses fatores. E além do desenvolvimento de tecnologias, você tem o crescimento das economias urbanas. O crescimento das cidades e das economias urbanas na Europa criou mercados consumidores cada vez mais prósperos, né? Incentivando o comércio de mercadorias de luxo e produtos manufaturados entre diferentes regiões. Então você tem justamente, diante desses conjuntos de fatores também, né, o crescimento dessa troca comercial nos centros urbanos, né, coisa que não acontecia no período anterior, no período feudal. Afinal de contas, você tinha, né, um processo mais de subsistência e, né, de enriquecimento do senhor. Já no século XIV, nessa alteração, você já vai ter justamente o crescimento, né, do comércio local, né, do comércio urbano, tá bom? Logo, esse comércio vai fortalecer não somente como era no período medieval, no período feudal, né, nos feudos, mas sim, né, cidades vão se tornar, né, cada vez mais fortes e conectadas através do comércio. Dentro desses fatores, temos também a expansão do Império Islâmico. Tá? A expansão do Império Islâmico, durante o século VIII, criou uma rede de rotas, né, comerciais que ligavam o Mediterrâneo Oriental, o Oriente Médio, a África e a Ásia Central. Isso facilitou o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Estimulou o intercâmbio cultural e comercial. Então, vale ressaltar justamente que
todo esse processo não foi somente o estímulo de mercadorias, tá? Estamos falando de humanos, e humanos fazem trocas, conversam. Então, há justamente, diante do século XIV, não somente trocas comerciais, não se apegue somente aos objetos que são trocados, às mercadorias, mas também há uma troca cultural, certo? Perfeito. Vamos adiante. Riquezas, né, e recursos naturais. Regiões como o Mediterrâneo, o Oriente Médio e a África eram ricas em recursos naturais, como o ouro, a prata, né, as especiarias. E o comércio desses recursos impulsionou o desenvolvimento de rotas comerciais que conectavam essas regiões às economias europeias em crescimento. Esses fatores combinados contribuíram para o surgimento e a expansão das rotas comerciais do século XIV, né, o ponto principal da nossa aula, que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento econômico, cultural, político, né, da Europa e de outras regiões do mundo. Então percebemos que o século XIV vai ser o século de conexão. Os continentes, né, as regiões começam de fato a se conectar. E é dentro desse processo que as rotas comerciais, né, vão aparecer como um elemento importantíssimo desse processo de globalização, de conexões. As rotas comerciais da Europa durante o século XIV. E agora você vai ter justamente, né, a compreensão de fato o que eram essas rotas. Tá? Você tem rotas comerciais movimentadas, né, como uma grande característica. Então, durante o século XIV, as estradas, né, e os mares estavam movimentados com esse comércio. As pessoas trocavam mercadorias valiosas, como sedas, especiarias, ouro, né, entre diferentes países e regiões. Mercadorias de valor. As mercadorias negociadas nessas rotas eram muito valiosas e ajudavam a impulsionar a economia europeia. O ouro africano, por exemplo, era muito procurado e ajudava a fortalecer o comércio na região. As cidades que prosperavam, né, as cidades comerciais ao longo dessas rotas prosperavam, tornando-se centros importantes de comércio e cultura. Elas eram lugares onde as pessoas se encontravam para justamente trocar ideias, mercadorias e conhecimento. Então, em resumo, as rotas comerciais durante o século XIV, elas desempenharam justamente esse papel, né, de conexão. E agora nós vamos, né, visualizar melhor essas rotas, algumas das principais rotas, né, que foram desbravadas, vamos assim dizer, durante o século XIV. Você tem a antiga rota, né, da seda. Então aqui a gente pode perceber no mapa uma conexão entre dois continentes através de uma rota, né? Então a rota da seda, ela foi uma das principais rotas terrestres, pois conectava, né, dois continentes. Você tem, né, de um lado, né, a China pelo lado oriental, conectando-se até a Itália, né, do lado ocidental. Então você tem aí conexões, né, entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Vamos ao texto. Imagina uma grande estrada que conecta lugares distantes, como a China e países do Mediterrâneo. Nessa estrada, as pessoas trocavam, né, seda, especiarias e outras mercadorias. Então, né, a rota da seda ela foi muito importante para esse processo, né, de conexão e de florescimento do comércio. Além da rota da seda, a antiga rota da seda, nós podemos perceber também, né, a expansão islâmica. Então, no mapa, nós podemos perceber, né, que o Império Muçulmano ele se tornou, né, gigantesco,
né, como a gente pode perceber no mapa, justamente em cor roxa, né, justamente a expansão desse Império Islâmico. Olha só, vamos ao texto. O Islã ele se espalhou, né, criando um império gigante que ligava muitas regiões. E isso também facilitou o comércio entre os países do Oriente Médio, África e Europa. Além, né, dessas duas rotas, você vai ter um outro fator que são o quê? Justamente, né, as cidades, né, comerciais que cresceram. Como a gente pode, né, visualizar aqui nessa ilustração, nessa imagem, né, que você vai ter esses centros comerciais, né, essas cidades comerciais crescendo, como, por exemplo, Veneza, Gênova, né, e outras cidades que se tornaram muito ricas graças ao comércio, né, e elas eram como grandes feiras, né, por exemplo, onde as pessoas justamente trocavam de tudo um pouco, de mercadorias até ideias. E nessa próxima imagem que virá, nós podemos justamente verificar que dentro do século XIV você vai ter descobertas geográficas, né? A gente começa a perceber que a civilização humana começa a compreender melhor a questão do território mundial. Então você começa a perceber que é a partir do século XIV que você vai ter a produção de mapas geográficos cada vez mais detalhados, né? Com os continentes, com as regiões, né? Com a região costeira. Então você vai ter justamente, né, descobertas geográficas, né, como a gente pode perceber no texto, que antes das grandes viagens de navios, os europeus já exploravam os oceanos em busca, né, de especificamente as especiarias do Oriente, e isso ajudou também a criar novas rotas comerciais pelo oceano. Além do fato, né, de economias regionais que cresciam, né? Então você tem justamente essas economias regionais que cresceram, né, além de pessoas que estavam cada vez mais, né, em busca dessas mercadorias. E isso fez com que o comércio internacional se tornasse ainda mais importante. Então, resumindo, né, as rotas comerciais do século XIV foram muito importantes, porque facilitaram justamente as trocas de ideias, de conhecimento e também de mercadorias, né, contribuindo para esse desenvolvimento, para esse boom econômico, tá, no mundo e especificamente dentro do continente europeu. E dentro desse processo de conexão, de desenvolvimento regional e, por que não também falar mundial, nós temos as principais rotas comerciais, né, que vamos ter contato agora. Tá? Você tem justamente, né, essas rotas que ligavam diferentes lugares em todo o mundo e que as pessoas trocavam justamente de mercadorias e também de ideias. Como já falamos, né, a antiga Rota da Seda vai ganhar destaque justamente por fazer a conexão entre os dois mundos, né, o mundo oriental e o mundo ocidental, como a gente pode perceber no mapa, né? Então essa era uma das principais rotas, né? A Rota da Seda, que vamos ao texto, que era justamente, ela ligava o Oriente e fazia, né, essa troca entre o Oriente e o Ocidente, tá? E ela foi uma estrada que ajudou muito justamente a prosperidade comercial, tá bom? E também a troca cultural. Além da Rota da Seda, você vai ter, né, as primeiras rotas que estão conectadas ao mar Mediterrâneo, né, ou chamadas de Rota do Mediterrâneo. Você vai ter justamente, né, essa Rota do Mediterrâneo que está especificada aqui no nosso mapa e que conectava cidades muito importantes ao redor do mar Mediterrâneo, né?
E dentro desse processo, tá, você vai ter essa região do Mediterrâneo fazendo com que cidades crescessem, né, e se tornassem cada vez mais centros comerciais e culturais. Além do Mediterrâneo, você vai ter a Rota do Ouro, tá, que fazia a conexão, principalmente do ouro trazido, né, que vinha do continente africano para o continente europeu, tá? Além da Rota do Ouro, você vai ter a Rota do Mar do Norte, tá, que fazia uma conexão, né, mais ali para a região, né, da Europa Oriental, né, Rússia, tá? Além da questão da conexão com o Mar Báltico. Tá? E por meio dessa Rota do Norte, você vai ter uma troca, né, muito elevada, principalmente de grãos e peles de animais. Tá? Além da Rota do Mar do Norte, temos também, né, uma rota muito importante, que é a Rota Marítima do Índico, como a gente pode perceber aqui no mapa. Então, essa rota conectava os portos do Oceano Índico com lugares como Índia, China, tá? África Oriental e Golfo Pérsico. E essa rota, ela foi crucial para o comércio de especiarias, tá? Ajudando a desenvolver essas cidades portuárias e influenciando profundamente a cultura e a política dessas regiões. Essas rotas comerciais foram essenciais para o intercâmbio de bens e ideias entre diferentes partes do mundo, contribuindo para o desenvolvimento econômico, cultural e político de muitas sociedades durante o século XIV. Além disso, essas rotas comerciais não só ajudavam na troca, né, de mercadorias, mas também permitiam que diferentes culturas se encontrassem e compartilhassem, né, ideias, histórias e até mesmo, né, alimentação. Né? Então você tem justamente essa troca em todos os campos. E foi uma época né, cheia de descobertas, não somente geográficas, mas cultural. Então, como nós podemos perceber, a nossa aula esteve pautada justamente, né, especificamente nas rotas comerciais do século XIV. Mas, dentro de todo esse processo e do conhecimento de cada rota, né, da Rota da Seda, da Rota do Mar do Norte, do Mar Índico, você precisa, né, estar conectado com as mudanças que o século XIV traz. Não somente na questão econômica, tá bom? Mas na questão cultural e na troca do conhecimento. Então, entenda e compreenda que o século XIV é um século de extrema mudança, mas não somente pelo florescimento econômico, muito também pelas trocas, né, culturais, pelas trocas, né, de conhecimento, do conhecimento. Então, você, né, compreendeu justamente na nossa aula que o processo de mudança do mundo feudal para o mundo moderno, ele é impulsionado pelo comércio, mas dentro do contexto você tem várias características, né, que tornaram esse ambiente propício para tal mudança no curso, né, do modo de se organizar, não somente politicamente, né, mas economicamente e também no campo cultural. Então, toda vez, né, que você tiver contato, né, com um texto ou com algo que trará para você esse contexto do século XIV, você automaticamente já irá lembrar que foi um século extremamente importante
pois irá conectar diversas regiões do mundo e alterar, né, o curso da civilização e que vai aproximar ainda mais, né, daquilo que vivemos, né, nos dias atuais. Sempre lembrando que a história é o olhar para o passado para compreender, né, o seu presente. Então, sempre olhe para os conteúdos de história com a tendência de compreender, né, você no ambiente em que você está inserido. E assim finalizamos a nossa aula.